E aí, bora tomar um café? Hoje eu quero conversar com vocês sobre Copa do Mundo, Seleção Brasileira e também explicar o porquê que esse canal foi criado. E aí, galera, eu sou o Alê. Eu criei esse canal pelo simples motivo de eu gostar muito de futebol, principalmente, né, esportes no geral, mas principalmente futebol. Gosto muito de Fórmula 1, tênis, pretendo comentar aqui com vocês quando tiver alguma coisa sobre isso para comentar. Então esse foi um dos motivos que eu resolvi criar esse canal. Obviamente eu tive um empurrãozinho muito importante de um amigo meu, que a gente inclusive já tem um vídeo que foi postado, que a gente foi assistir Inglaterra e Gana num pub inglês. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Não sei se eu consigo fazer aparecer na tela, mas se eu conseguir vai estar aparecendo. E com isso então eu vou me apresentar um pouco para vocês. Eu moro na Inglaterra, sempre fui apaixonado por esportes, como eu falei, principalmente futebol. Criei esse canal, postei alguns shorts, então se vocês ainda não viram, recomendo que deem uma olhada. Foram os primeiros vídeos que eu criei para o canal. Os vídeos curtos, né, os shorts vão continuar ainda aparecendo no canal, praticamente todo dia. E esse quadro aqui eu pretendo fazer toda segunda-feira, postar um vídeo com um resumo da semana, com o que foi falado, notícias, e compartilhar minha opinião com vocês. E eu percebi que dentro de 60 segundos eu não conseguiria criar esse conteúdo, então eu resolvi criar o canal e criar esse quadro do Café com Eu, Alê, para a gente poder trocar uma ideia e também saber a opinião de vocês nos comentários. Então, deixando um pouco a apresentação de lado agora, eu gostaria de falar sobre a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo foi um dos incentivos que eu tive para criar esse canal. Tem muito conteúdo, muito jogo acontecendo, muita coisa nova. Então eu falei, eu gosto de conversar sobre futebol, converso com os meus amigos, com a minha família, e eu achei que eu poderia compartilhar minha opinião com mais pessoas e assim criar essa comunidade. Então, obviamente, essa é uma Copa do Mundo diferente que a gente está tendo. Né, teve coisas que eu gostei muito dessa Copa do Mundo, a questão de ter mais seleções disputando, a gente consegue ver seleções menores sendo surpresa na Copa, né, principalmente o Cabo Verde, que para mim é uma das seleções que mais surpreendeu nessa Copa. Eu até fiz um shorts sobre o Cabo Verde depois da segunda rodada, e na terceira rodada eles ainda conseguiram garantir a classificação, o que eu achei muito legal. E isso é uma oportunidade que, tendo mais seleções na Copa, mais seleções menores vão conseguir disputar e surpreender. E aí tiveram outros detalhes menores que não interferem necessariamente no jogo, mas nessa Copa do Mundo eu gostei muito da entrada no campo dos times, achei que foi muito legal a bandeira grande, né, das seleções sendo apresentada, todo o elenco entrando em campo, não só os 11 jogadores, mas os 23, 26 convocados, enfim, todos os jogadores convocados entrarem em campo para, né, antes da partida. Eu achei que isso foi bem interessante. Eu achei que aumentou ainda mais o tamanho do torneio, que é a Copa do Mundo. Gostei, né, como eu já falei, das histórias das outras seleções, a gente conseguir conhecer outras torcidas. Uma das torcidas que mais me surpreendeu, por mais que eu já conhecia um pouco antes, por morar na Inglaterra há um tempo, né, sendo mais próximo da cultura. A seleção da Escócia tem uma torcida que é sensacional, eles cantando o hino, eles cantando durante o jogo, é uma torcida sensacional. A torcida da Inglaterra sempre no fim do jogo tem essa tradição de cantar música com o time, né? Tem os vídeos do Jude Bellingham cantando junto com a torcida, o Harry Kane, então acho que isso é muito legal de ver numa Copa do Mundo. Além só da torcida e dos países menores, né? Eu acredito que a gente consiga ter um contato muito maior com a cultura de cada país. E eu acho que isso apresenta bastante o que é a Copa do Mundo, quando a gente coloca mais seleções. Teve algumas coisas, obviamente, que eu não gostei da Copa do Mundo também. Eu acho que antes da Copa, principalmente, tiveram algumas polêmicas, tiveram árbitros alguns árbitros
né, teve um árbitro principal, principalmente, que não pôde entrar nos Estados Unidos, que foi negado visto, então ele não pôde participar, considerado o melhor árbitro, um dos melhores árbitros pela UEFA. Isso eu achei que, independente, né, do país, se é uma competição da FIFA, o árbitro já é um árbitro FIFA e foi convidado para apitar a Copa do Mundo, eu acho que poderia ter tido um esforço maior para esse árbitro fazer parte. Tiveram seleções também que, por exemplo, tiveram que ficar no México, não poderiam dormir nos Estados Unidos, então tem que jogar nos Estados Unidos e voltar para o México. Uma coisa que talvez eu também não tenha gostado muito é essa questão de mais países fazer parte da Copa do Mundo, ter mais países presentes, não só um. E, obviamente, com mais seleções entrando, precisa de mais espaço, mais lugares para as seleções ficarem, para as delegações, e é mais torcida. Então, obviamente, pensando nisso, eu acho que mais países seria necessário realmente para conseguir fazer o evento funcionar. Mas é algo que talvez eu não tenha gostado muito. Eu gostava mais, tipo, daquela sensação de, a Copa é no Brasil, a Copa é na África do Sul, a Copa vai ser na Rússia. Então, ter esse país sede, eu achei que poderia ser mais interessante. E pela festa, eu diria que o México, para mim, né, dos países sede dessa Copa do Mundo, eu acho que o México, para mim, é o que fez uma festa mais bonita e tem jogado um futebol melhor comparado com os Estados Unidos e o Canadá também. Um detalhe que muitas pessoas gostaram, muito para muitas outras pessoas não faz diferença, mas para mim eu tentaria tirar o máximo possível. Também foi as paradas técnicas que eu não achei muito interessante ser uma parada técnica obrigatória. Eu sei do calor que faz, né, nos Estados Unidos, então eu acho que para esses jogos que é mais cedo, perto do horário do meio-dia e está muito quente, eu diria que sim, precisa ter uma parada para hidratação, mas tiveram jogos 9 horas da noite com o estádio fechado, ar-condicionado ligado, que mesmo assim tiveram a parada. Então eu acho que isso teria que o árbitro decidir, dependendo de temperatura, de como que tá, o árbitro decidir se precisa ou não ter essa parada. Então para mim eu acho que isso tira um pouco daquela emoção do jogo. Às vezes o jogo está começando a ficar bom e aí o árbitro para. Obviamente dá a chance para os dois técnicos conversar com o seu elenco e trocar tática e fazer outras coisas e acaba mudando. Então é 20 minutos de jogo de um jeito, os outros 20 de outro jeito. Obviamente sem contar o tempo de que a bola fica parada, né? Mas eu tiraria, acredito que o jogo corrido, 45 minutos corrido, faria, para mim é mais legal, faz mais sentido. Eu tô olhando aqui pro lado porque eu fiz umas notinhas do que eu queria falar, o primeiro vídeo, então talvez mais pra frente nos outros eu não tenha isso, mas eu não queria esquecer nada dessa primeira vez. E obviamente falando de Copa do Mundo, não daria para não falar da seleção brasileira, como eu falei no começo do vídeo, queria comentar também sobre isso. Eu acho que a seleção brasileira tem melhorado muito nessa Copa do Mundo, principalmente no jogo contra a Escócia e o primeiro tempo contra o Haiti. Mas falando do primeiro jogo contra o Marrocos, confesso que eu não gostei muito da partida. Eu achei que o Brasil poderia ter jogado melhor, ter tido mais chances de fazer gols e segurar mais a bola. Eu acho que o Brasil entregou muita bola para o Marrocos no primeiro jogo, o que fez com que o Brasil não conseguisse sair com a vitória, né? Conseguiu um empate, que não foi ruim para estrear na Copa, ainda mais contra o Marrocos, que é uma seleção forte, mas eu diria que poderia ter feito um pouco mais. E aí nisso entra alguns jogadores, como o Igor Thiago, que teve chance que errou, não conseguiu aproveitar algumas chances. Não foram muitas, mas as poucas que teve ele não aproveitou nenhuma. O Rafinha também eu acho que foi muito abaixo no primeiro jogo do que a gente está acostumado a ver no Barcelona. Ele estava lesionado e voltou de lesão, né? Não estava também com esse ritmo de jogo. Mas eu acho que isso não interfere, porque também no pouco tempo que ele jogou contra o Haiti, ele não apresentou o futebol que ele apresenta no Barcelona. E a gente tinha esse problema com o Vinícius Júnior, que para mim foi resolvido. Para mim o Vini Júnior não dá mais para ser criticado com a camiseta da seleção brasileira, porque eu acho que ele está sendo o Vini Júnior que joga no Real Madrid. Então eu acho que realmente ele melhorou, ele tirou esse peso. Não sei se né, todo mundo fala que a responsabilidade caía sempre nas costas do Neymar, então eu não sei se ter o Neymar no elenco faz com que ele fique um pouco mais leve e tenha essa confiança de jogar o futebol. Acredito que isso possa interferir de alguma forma.
E eu lembro também, né, ainda falando sobre o primeiro jogo, eu lembro muito que eu estava assistindo na casa de um amigo meu, que foi o mesmo que me incentivou a criar esse canal. Eu estava assistindo com ele e eu comentei para ele que eu tiraria talvez o Paquetá para colocar o Matheus Cunha, porque o Paquetá estava indo muito para ataque também e no primeiro tempo ali, antes do gol do Vinícius Júnior, eu não achava que a seleção brasileira estava fazendo uma boa partida e eu comentei com ele que talvez o Paquetá ou o Rafinha sairia para entrar o Matheus Cunha. É, o que não aconteceu, e eu pensando mais em tirar o Igor Thiago para colocar o Endrick, então eu faria essas duas mudanças. O que não aconteceu, e para mim, beleza. Gostei das mudanças que vieram depois, então o Matheus Cunha acabou pegando a vaga do Igor Thiago e vem apresentando um ótimo futebol. Ele foi uma das peças mais importantes para a recuperação do Manchester United no campeonato inglês. Então eu acho que ele tinha sim que ter essa vaga e ter essa oportunidade na seleção brasileira para apresentar o que ele vinha fazendo. E ele pegou essa vaga, abraçou e para mim eu gosto muito dele. Ele não é um 9 de ficar dentro da área, ele sai da área, abre espaço para o Vini Júnior entrar na área, que também o Vini Júnior não está jogando tão em cima da linha como ele costuma jogar no Real Madrid. Ele voltou a jogar igual era 2024 com o Ancelotti, eu acho, que coloca ele para jogar um pouco mais de atacante, né? Entrando mais na área e não só realmente bem aberto. Então eu gostei muito dessa mudança que teve. E agora falando do segundo jogo do Haiti, o primeiro tempo para mim foi o melhor primeiro tempo que teve da seleção antes do jogo da Escócia, obviamente. Desde que o Ancelotti pegou a seleção, eu acho que foi o melhor primeiro tempo que o Brasil conseguiu jogar. Tudo bem que a Haiti é uma seleção muito inferior comparado com o Marrocos e também comparado com a Escócia, mas é Copa do Mundo e Copa do Mundo a gente sabe como que é. O Cabo Verde está aí para mostrar, República Democrática do Congo também veio e fez partidas que ninguém esperava, provavelmente. Então eu acho que o primeiro tempo contra o Haiti foi muito bom. No segundo tempo, eu até acreditei que talvez o Ancelotti fosse uma estratégia do Ancelotti de não ficar com a bola, porque talvez 3-0 o jogo estava ganho e talvez eu pensei que ele poderia ter falado para os jogadores, ó, entrega a bola para o Haiti, vamos ver como a gente se comporta sem bola. Vamos jogar sem bola o segundo tempo. Talvez tentar fazer jogada de contra-ataque, porque a gente sabe que se o Brasil pega uma Espanha, pega uma França, talvez até mesmo a Alemanha, talvez o Brasil não consiga ter a mesma posse de bola que teve, né, que teve contra a Escócia e teria contra o Haiti. Então eu pensei que poderia ser uma estratégia de ver como que o Brasil se comportava sem bola. Mas depois vendo coletivas de jogadores, eu acho que não era isso. Eu acho que o Brasil realmente só dormiu no segundo tempo. E então essa foi a sensação que eu tive. Mas para mim realmente contra o Haiti o primeiro tempo foi muito bom. E obviamente contra a Escócia o melhor jogo que o Ancelotti teve com a seleção brasileira até agora, o melhor jogo do Brasil nesses 3 jogos da Copa do Mundo. E eu acho que o Brasil foi mostrando evolução a cada jogo. Então, contra o Japão, eu acho que o Brasil pode evoluir ainda mais, vem mais preparado e acredito que o Ancelotti vai repetir a mesma escalação que teve contra a Escócia. Que, se eu não me engano, ele nunca repetiu uma escalação desde que ele assumiu a seleção brasileira. Então, seria a primeira vez que ele confia 100% nos 11 para repetir essa escalação, né? E não tem que fazer testes com ninguém, então acho que o Brasil encaixou nesse sentido. Eu acho que tiveram jogadores que se destacaram, como eu mencionei, o Vinícius Júnior vem se destacando todos os jogos, é a principal peça que a gente tem hoje, eu acho. O Paquetá fez um jogo muito importante, muito bom, né, contra a Escócia. Contra o Haiti também eu acho que ele fez. O primeiro tempo foi bom, o primeiro tempo que ele fez. Mas a gente não pode deixar de falar do Bruno Guimarães, que para mim hoje é o melhor meio-campo que o Brasil tem. Ele chega na área, ele dá assistência, ele joga aberto, ele volta para marcar. Então eu acho que ele é o cara completo que a gente precisa. E obviamente jogando com o Casemiro, que o Casemiro não vai subir tanto, a gente precisa desse jogador que vai subir, vai voltar para marcar. E o Casemiro para mim também melhorou. Eu tiraria ele depois do primeiro jogo, colocaria o Fabinho, mas ele voltou e eu acho que ele jogou melhor. E obviamente o Ancelotti confia muito no Casemiro e não acho que ele vá tirar o Casemiro do campo, né? A gente também teve a entrada do Neymar, faltando 15 minutos para acabar o jogo, talvez.
Acho que talvez um pouco mais que isso, contando com os acréscimos. Pelas estatísticas, ele foi o jogador que mais criou chance de gol, né, nessa partida, e se eu não me engano, comparado com outros jogadores que jogou as outras partidas da Copa, ele também criou mais chances, criou 3 chances de gol em 15 minutos, se eu não me engano. O Neymar vem de lesão, não está em forma, não vem bem fisicamente, mas então a gente não pode esperar que o Neymar seja o mesmo de 10 anos atrás. Mas eu, como muito fã do Neymar, eu acompanho o Neymar, eu não sou santista, mas assisto os jogos do Santos para ver o Neymar jogar quando ele joga. Assistia o PSG jogar quando ele estava lá, não perdia nenhum jogo que ele estava jogando, porque eu gosto muito de ver ele jogar. Então acredito que ele ainda mereça essa oportunidade na seleção brasileira, é a última Copa, acho que não consegue jogar mais uma, não por questão da idade, mas por questões físicas, né, muita lesão acumulada. Então eu não acho que ele vai entrar como titular em nenhum jogo dessa Copa. Mas se tiver algum jogo ali que tá pegado, que tá 1-0 às vezes, ou né, o Brasil tá ganhando de 2-0 e só tá segurando o resultado, e aí às vezes quer achar uma bola no contra-ataque, alguma coisa, eu acho que ele é esse cara. Ou se o jogo estiver muito preso, eu acho que ele tem a capacidade de achar uma bola, seja pro Vini Júnior, seja pro Endrick, seja pro Bruno Guimarães, pro Ryan, qualquer um que seja. Eu acho que é muito, muito importante. E o Ryan, obviamente, é um moleque de 19 anos, que eu não mencionei antes, mas ele é uma das peças hoje, eu acho que principais dessa seleção também. A confiança que ele tem, o que ele fez pelo Bournemouth na Premier League, desde que chegou, o Bournemouth não perdeu nenhuma partida, se classificou para a Europa League, que é a primeira competição europeia que o Bournemouth vai participar. Então eu acho que o Ryan, ele não tem nenhum peso de jogar. E, obviamente, é um moleque de 19 anos que está tendo essa oportunidade. E mais do que merecido. E o Brasil joga contra o Japão agora. Eu acho que o Brasil passa. Não sei se vai ser um jogo tão tranquilo, mas eu sugeria que talvez acho que o placar vai ser 2-0. E não significa que o jogo vai ser fácil, mas eu acho que ele tem sim a capacidade de passar do Japão, como vem melhorando. E passando do Japão, ele pode pegar tanto a Noruega ou a Costa do Marfim, se eu não estou enganado. E eu acho que ele pega a Noruega. E eu acho que também consegue passar. Eu acho que não seria um jogo muito difícil. E olhando a chave hoje em dia, a gente tem do outro lado da chave mais difícil, com Alemanha, Bélgica, Holanda, França, Espanha, Portugal. Então a Croácia também está do outro lado. Então, pensando que tem tudo isso, a Croácia está do outro lado? Talvez eu esteja enganado. Mas pensando nisso tudo, eu acho que o Brasil tem sim chance de ir passando de fase. Pode enfrentar uma Inglaterra no meio do caminho, nas quartas de final. Mas vendo o futebol da Inglaterra, eu assisti todos os jogos. E eu acredito que a Inglaterra, a não ser que ela tenha uma melhora muito grande, eu acho que ela não consegue segurar o Brasil. E aí, Brasil passando de fase, a gente pode ter um Brasil e Argentina numa semifinal de Copa do Mundo, o que seria algo gigantesco, sabendo que é a última Copa do Messi, a última Copa do Neymar, ter esse confronto, né, entre Brasil e Argentina, o Ancelotti podendo chegar numa final, na primeira final com a seleção brasileira, eu acho que isso seria um jogo muito importante. E o Brasil passando de uma Argentina numa semifinal, ele só chega com a maior confiança que ele poderia chegar numa final de Copa do Mundo. Isso, obviamente, contando que a Argentina também chegue lá. Porque eu acho que a Argentina tem um caminho mais fácil entre todas as seleções, que estão as seleções favoritas a ser campeã. E, obviamente, do outro lado da chave, a gente tem a França, que todo mundo fala que é a favorita, e eu concordo, eu acho que é realmente a favorita. Eu achava que Espanha e França eram as duas, mas eu já não acho que a Espanha seja tanto depois dos jogos que fizeram. Então, a gente pode enfrentar uma Argentina na semifinal e pegar uma França na final, que seriam duas vitórias muito importantes. E ser campeão em cima da França seria tão importante quanto tirar uma Argentina da semifinal. Mas falta muita Copa ainda, tem muito jogo. Esse vídeo está sendo gravado na segunda-feira, que o Brasil joga hoje contra o Japão, hoje à noite, ou hoje à tarde para quem está no Brasil. Então, e o jogo é daqui a pouco. Eu vou postar esse vídeo antes do jogo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido um vídeo legal de assistir, pelo meu primeiro vídeo no canal, vídeo longo. E aí, obviamente, a gente
continua o contato, continua a nossa conversa pelos comentários. A gente troca uma ideia, quem sabe num próximo vídeo, ou futuramente eu escolhi uns comentários para responder também no vídeo. Eu vou lendo e vou respondendo. Então, para encerrar esse vídeo, eu deixo a pergunta aqui se você também confia que o Brasil pode ser campeão, assim como eu confio, e se você acha que o Brasil vai fazer, né, jogos bons e aí para frente até chegar numa final, e se você gostaria realmente que o Brasil enfrentasse uma Argentina na semifinal, ou se você prefere só chegar na final mesmo e tentar pegar um caminho um pouco mais fácil. Se você é novo, se você ainda não está inscrito, acredito que a chance é grande de não estar inscrito, o canal é novo, se inscreve aí embaixo, deixa seu like, comenta, se puder manda para algum amigo, fala, olha que absurdo que esse cara disse, ou se você concorda comigo, fala, concordo com esse cara aqui, então deixa aí seu comentário, que provavelmente segunda-feira, a próxima segunda-feira tem mais um. Como é Copa do Mundo, talvez eu faça um outro antes para falar sobre o jogo da Seleção Brasileira e alguns outros jogos da Copa do Mundo. Então, se inscreve aí, fica ligado que vem mais vídeo pela frente. Os shorts vão continuar sendo postados provavelmente diariamente, sempre com alguma informação sobre a Copa, sobre o futebol. Vou tentar trazer outros esportes. E é isso. Uma ótima segunda-feira para nós, boa sorte para o Brasil e a conversa continua nos comentários. Valeu?